Vamos lá, resumão da rodada de número 21. Não o resumão, né? Porque teve uma rodada que eu pulei para poder fazer minha seleção do campeonato. Mas vamos lá falar sobre os jogos dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista de formação, sou tricolor de coração. E vamos comentar todos os jogos. Lembrando sempre que eu comento menos os jogos do Fluminense, comento mais os jogos de outros times, né? Mas sempre com uma ótica também focada também no Fluminense. O primeiro jogo dessa rodada foi Flamengo e Internacional no Maracanã, com um gramado ruim, né? O Flamengo empatou 0x0 num jogo tenebroso com o Internacional. Assim, muito ruim mesmo, mas muito ruim. De notícia, assim, mais vai ter a lesão do Arrascaeta, a lesão do Luiz Araújo, dois jogadores que pode ser até que fiquem fora da final da Copa do Brasil por parte do Flamengo. Das duas boas defesas do goleiro Rocher, o Inter escalou um time em parte, né, em boa parte reserva, né? Os principais jogadores ficaram no banco, o Ener Valencia até entrou, mas enfim, alguns outros jogadores que também são titulares como Bustos, Mercado, o Johnny, o Wanderson também, que acostumam até jogar, ele também ficaram de fora da partida. René, Alan Patrick, Arangues, todos esses jogadores que costumam jogar no time titular ou entraram no segundo tempo ou não entraram. O Flamengo empatou 0x0 sob vaias no Maracanã. E o Corinthians empatou 1x1, chegando ao empate no final, né? Os dois ali num duelo de disputa contra o rebaixamento. O Guilherme Marques abriu o placar pro Goiás, o Maicon empatou, não viu o jogo, né? Mas dentro do que é a tabela para esses dois times, um contexto onde cada um perdeu um ponto, né? O Goiás abriu o placar e poderia ter vencido o jogo, e o Corinthians empatou em casa com um rival direto, o que nunca é muito bom. Eu também não vi Red Bull Bragantino, ninguém viu Red Bull Bragantino em Cuiabá, inclusive eu. Thalisson e Thiago Borbas fizeram os 2x0 lá na arena. Na arena não, né? Lá no Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. A se destacar sobre esse jogo aqui, né? É o fato do Red Bull ter ultrapassado a gente. Na verdade, ele ultrapassou, mas o Fluminense reultrapassou empatando, né? Mas o Red Bull ter se mantido firme nessa briga ali de cima e que vai encontrando Fortaleza e Atlético Mineiro, que eu vou comentar já já, que voltam a subir um pouco no campeonato. Mas, enfim, o Red Bull vai se mantendo firme ali. É o campeonato sem o Botafogo, né? Se o Botafogo não tivesse no campeonato, o Red Bull estaria ali em quinto colocado, a 5 pontos só da liderança. Tá se mantendo bastante ali. Acho que cada vez mais as vagas na Libertadores vão tendo o seu recorte fixo de que do Atlético Paranaense para cima todos estarão, né? Se não tiverem uma descida ali inexplicável. Já o Cuiabá, terceira derrota seguida, depois de ter alcançado o 8º lugar, começa a dar uma despencada, olha mais um pouquinho para baixo. Na próxima rodada, que é a última antes da data FIFA, o Cuiabá fecha fora com o Grêmio, então a possibilidade de 4 derrotas seguidas, depois de várias vitórias seguidas, é bem provável. Nos jogos das 4 da tarde, o Botafogo venceu por 3x0, perdão, o Bahia, 2 do Diogo Costa, um do Luiz Henrique, um passe espetacular ali na reta final, acho que foi do Hugo, lateral esquerdo. Sobre o Botafogo, assim, cara, falar o quê, né? É uma coisa que vocês sabem, o Botafogo perdeu o Tiquinho Soares, contratou o Diego Costa, eu não levava tanta fé no Diego Costa, a verdade é essa. Mas já meteu 2 gols de cá com 3 minutos, 5 minutos, por aí. Não deu nem 10 minutos. O Botafogo já tinha aberto o placar com o Diego Costa cara a cara. Então, assim, é um time que tá jogando por sequência, cara. Se você... tinha aquela brincadeira, né, que os torcedores ficaram gritando: o Botafogo tá embalado, né, na última temporada. A verdade é que o Botafogo embalou. E aí, se você não tiver um pisão muito forte no freio, o Botafogo vai ser campeão brasileiro agora. Eu acho até, inclusive, estranho o Botafogo tá poupando na Sul-Americana pra jogar o brasileiro, porque o título brasileiro tá tão encaixado que era mais vantagem focar na Sul-Americana. Assim, são 11 pontos de diferença pro Palmeiras, é óbvio. Esses 11 viram 8 facilmente porque tem um confronto direto, né? Então, se o Palmeiras ganhar o confronto direto, são 8, mas ainda assim são 8 pontos, cara, pra um time que tem 2 derrotas no campeonato. Enfim, um 3x0. Teve um gol defensável tomado pelo Marcos Felipe, o segundo gol, né? Daqueles que a gente tá acostumado, lembrou um pouquinho o gol que ele tomou contra o Barcelona de Guayaquil, né, na cobrança de pênalti. Enfim, no mesmo horário, Atlético Mineiro 2x0 no Santos, na estreia da Arena MRV, na inauguração, num gramado tenebroso. O Atlético fez 4 gols, 2 valeram, e esses 2 foram do Paulinho, um passe, o primeiro gol, um passe do Hulk de letra espetacular. Enfim, interessante ver a inauguração da Arena MRV, a gente deve jogar por lá. Esses 2x0 colocam o Atlético Mineiro
na nona colocação, e o Atlético vem ali na sua oscilação, tal qual o Fluminense, né? Ganhando jogos, perdendo jogos. Você pega os últimos 5, são 3 vitórias, 2 derrotas. Você pega o Fluminense, são 3 vitórias, um empate, uma derrota. Ou seja, a pontuação é muito parecida dos dois times nessa rodada. A questão que aconteceu nessa rodada, e a gente tá na metade dela aqui, né? Do nosso resumão, que muitos times da parte de cima ganharam, muitos times da parte de baixo perderam. O América é exceção disso, mas o Coritiba, por exemplo, tropeçou, o Vasco tropeçou, o Santos tropeçou, o Bahia tropeçou, Goiás, Inter e Corinthians não perderam, mas os 3 empataram. O Cruzeiro tropeçou, o São Paulo tropeçou, o Cuiabá tropeçou. É muito time, do 10º para baixo, a única vitória foi do América Mineiro. E isso, obviamente, faz com que a parte de cima suba pontos. Porque aí o Atlético venceu, o Fortaleza venceu, o Bragantino venceu. E acima, o Atlético Paranaense e o Fluminense empataram, né? Tropeçaram um contra o outro. Mas o Flamengo também empatou, o Grêmio venceu, o Palmeiras venceu, o Botafogo venceu. Então, é uma rodada que cria esse bloco, né? Encosta um pouquinho mais ali o Atlético Mineiro em viés de alta e encosta um cadinho mais embaixo o Cuiabá num viés de baixa. Pra gente seguir falando aqui, a gente vai pros jogos das 6h30. Atlético Paranaense e Fluminense é inacreditável. O Fluminense jogou bem com o time reserva, virou pra cima do Atlético com um a mais desde os 20 do primeiro tempo, mas entregou um gol pro Vitor Roque no último minuto e fez com que o Fluminense, que poderia ser terceiro lugar nesse momento com 37 pontos, tá bem tranquilo, olhando pro Fortaleza a 5 pontos atrás, né? Numa espécie de G7, né? Porque você tem aqui Fluminense e Palmeiras ainda na Libertadores. Você tem Flamengo na final da Copa do Brasil. Você tem Botafogo na Sul-Americana. E tem esses. Ou seja, são muitos times aí com possibilidade de ganhar título. Ou seja, o G7 é mais tranquilo. Mas, enfim, tropeçou. E deu a oportunidade do Atlético de ainda estar aqui 2 pontos atrás, quando poderia estar 5 pontos atrás, né? Ainda nos jogos das 6h30, o Palmeiras. Exatamente, o Palmeiras ganhou o Vasco. E aí a gente tem que trabalhar na realidade. Ah, não, peraí, faltou América e São Paulo aqui antes, né? Acabei pulando esse jogo. O América ganhou por 2-1 de São Paulo também no jogo das 4. O América conseguiu ponto, né? O São Paulo poupou uma parte da equipe por conta da Sul-Americana no meio de semana contra a LDU, né? Joga em casa, perdeu por 2-1 lá na ida. O América abriu o placar com o Mastriani, teve uma expulsão, pra mim, tá? Como foi vermelho direto, bizarra do Mastriani. Um lance em que ele, enfim, não fez uma falta, não foi violento, não foi... Ele era uma falta pra amarelo porque os jogadores do São Paulo não jogavam a bola pra fora e nem o árbitro paralisava o jogo. Pra mim, bem errado o árbitro da partida, o senhor Rodrigo José Pereira de Lima, que errou recentemente em jogo do Fluminense também. E aí depois, ele ainda marca, enfim, um pênalti, né, pro São Paulo, que pra mim aí merecia expulsão do Maidana, o Pato bate, perde e faz no rebote. E no último minuto, o América ainda faz o segundo, mesmo com 1 a menos, faz o 2-1 com o Rodrigo varando numa boa jogada pela direita. O América fez o que um time que quer escapar do rebaixamento tem que fazer. Pegou um time reserva, dentro de casa, ganha. Vamos ver se agora sem a Sul-Americana, né, já que já tomou 3-1 do Fortaleza na ida no meio dessa semana nas quartas da Sul-Americana, ou seja, está virtualmente eliminado. Se pelo menos sem a Sul-Americana o América consegue pontuar um pouco mais, né? Mas cada vez mais essa disputa do rebaixamento vai ficando com a cara de que vai ser do Bahia para baixo, Goiás, Inter e Corinthians, se esforçarem um pouquinho, entram nessa briga. Quem tá nessa briga é o Vasco, né? Como eu tava falando, golaço de falta do Rafael Veiga. Acho que dava pro Léo Jardim, mas isso não ignora o golaço que foi. O Palmeiras resolve mais um jogo e consegue ganhar. Agora, a gente precisa ser aqui também, ser verdadeiro nesse resumão. O gol anulado pelo Vasco foi um gol anulado que deveria ter sido validado. O jogador... Eu não posso mostrar o gol, né? Mas o cruzamento vem pra área, o jogador do Vasco tá impedido, disputa a jogada. Ele cabeceia pro gol, o zagueiro do Palmeiras corta, a bola volta pro meio da área, o jogador do Palmeiras vai dar um bicão pra frente. Aí o Paulinho, aquele ex-Fluminense, inclusive, o Paulinho, né, que jogou na base do Fluminense, mata no peito no meio de campo, chuta de fora da área e faz o gol. Por que o gol não deveria ser anulado, Gabriel, se estava impedido o cara? Porque, um resumo bem básico, porque a equipe do Palmeiras começou uma nova jogada. Tem essa regra do VAR.
Se teve um chute pra frente, começou uma nova jogada. Se o Bandeira não deu impedimento no campo e teve um chute pra frente, com a bola controlada, então isso quer dizer, basicamente, que se teve uma nova jogada e por isso o VAR não deveria se meter. O VAR se meteu num lance que não era pra ele se meter. É complicado, porque no campo a justiça é de que o cara tava impedido. Só que na regra, e o que vale é a regra, o VAR não podia se meter naquele lance. O Palmeiras ganhou por 1-0, ferrou o Vasco. Fico muito triste com a notícia dessa. No PV, né, no estádio Presidente Vargas, já que o Castelão tá paralisado por conta de reforma no gramado, Fortaleza enfiou 3-0 no Coritiba, depois tomou um gol ainda para fechar em 3-1. Lucero fez 2 gols, o terceiro acho que foi marcado, agora não lembro quem fez o terceiro ali. Precisou 6 minutos para ampliar com o Lucero. Marinho, nossa, uma cobrança de falta num frangaço do goleiro Gabriel Vasconcelos. O Coritiba diminuiu, teve um pênalti igualzinho o lance do Lima, só que o jogador do Coritiba caiu. Lembra o lance do Lima no Maracanã e tal, no jogo passado? No Brasileirão? Só que agora o jogador do Coritiba caiu, o Robson pegou e bateu no travessão. Vitória do Fortaleza, o Fortaleza vai fazer revezando com o Cuiabá, né? O Fortaleza engata 3 vitórias seguidas, o Cuiabá engata 3 derrotas seguidas. Antes a sequência também era contrária. Fortaleza já bate 8º no Campeonato Brasileiro e deve, né? Tá praticamente assegurada as quartas de final, a semifinal da Sul-Americana. Grande ano pro Leão do Pici. Fechando com o Grêmio 3-0 no Cruzeiro. O craque da rodada se chama Luizito Soares. Fez 1-0, fez um gol impedido por isso aqui. Deu uma assistência pro gol do Carvalho, né? Não vi exatamente, não conheço totalmente ali o jogador, mas eu vi a jogada do gol, né? A gente tava no nosso pós-jogo de Fluminense e Atlético Paranaense. E o terceiro gol, um gol do PP também, com uma boa jogada ali do Bitelo. O fato é que Luizito Soares jogou pra cacete, o Rafael Cabral cobrou geral no final, porque o Cruzeiro tá muito oscilante. E aí numa dessa, meu amigo, se você oscila na reta final, e aí, sei lá, o Internacional já pontuou, o Corinthians já pontuou, o Goiás arruma 3 vitórias em casa, Bahia e Santos já estão ali na briga também, o Cruzeiro tá envolvido no rebaixamento. Então, assim, tem que abrir o olho o Cruzeiro, né? 3-0 e podia ser mais, tomou o 4º no último minuto, mas por o Bitelo calçava 45 e era pra ele calçar 40. Se ele calça 40, ele não tava impedido. Então, assim, foi meio humilhante. E o Grêmio vai fazendo meio que o que o Fluminense, o que o Palmeiras tem feito no Brasileirão, que é pontuando. Pontua, faz uma partida muito boa, perde outra muito ruim, oscilando. É algo que o Botafogo não faz, por isso é líder do Campeonato Brasileiro com tanta diferença. A realidade é que o Fluminense é 5º no Brasileirão, fecha a semana que vem a 22ª rodada em casa, entre aspas, né, no Raulino de Oliveira, contra o Fortaleza. Será um jogo interessante, já que o Fortaleza vem de uma sequência de 3 vitórias seguidas e deve vir de uma classificação no meio da semana. O Fluminense tomara também contra o Olímpia vindo de uma classificação. Deve ter um bom jogo lá no Raulino de Oliveira. Só tem um detalhe, o Fluminense está indo agora para mais jogos em casa, tá? O Fluminense jogou até agora 10 jogos como visitante e 11 como mandante. E, bem, na rodada seguinte vai jogar o seu 12º como mandante e só vai ter 10 como visitante, ou seja, tem uma vantagem ainda mais para um clube que tem tanta diferença, um desempenho tão grande, né, de pontos dentro de casa e fora de casa. Beleza? É isso. Deixa o like, até a próxima. Valeu!